No mundo do entretenimento, a aparência muitas vezes é algo extremamente superestimado. Cabelos, lábios, narizes e corpos devem ser cada vez mais assustadoramente perfeitos. Em Hollywood, cria-se um padrão de corpos que muitas vezes é exigido direta e indiretamente para os artistas, os levando a se submeter a cirurgias invasivas e que de vez em quando levam a arrependimentos para o resto da vida também. Bom, no vídeo de hoje você conhecerá 7 famosos que se submeteram a cirurgias plásticas complexas e que não tiveram resultados satisfatórios ou até mesmo geraram problemas graves, levando a rostos e corpos deformados e situações dificilmente reversíveis. Bom, o primeiro nome da lista é o ator Mickey Rourke, que você deve conhecer pelo filme 9,5 Semanas de Amor, de 1986, Coração Satânico, de 87, Sin City, A Cidade do Pecado, de 2005, O Lutador, de 2008 e Homem de Ferro 2, de 2010. Philip André Rourke Jr., conhecido principalmente pelo seu nome artístico Mickey Rourke, é um ator, produtor, roteirista e ex-boxeador americano. Lembre-se bem desse último trabalho, tá? Porque é fundamental para os problemas que Rourke enfrentou com cirurgias plásticas. Ele nasceu no dia 16 de setembro de 52, na cidade de Schenectady, no estado de Nova York, e sua carreira começou cedo, mas não na atuação. Seguindo os passos do pai, aos 12 anos, já começava a praticar boxe. Com 17 anos, teve sua primeira concussão em decorrência da prática do esporte e, pouco tempo depois, durante uma luta, sofreu mais uma. Concussão é um nome dado a uma alteração temporária ou permanente na função cerebral, causada normalmente por impactos na cabeça, como um golpe ou queda brusca. Em alguns casos, a concussão vem em decorrência de um traumatismo craniano e pode ser perigosíssima. No caso de Mickey Rourke, se ele continuasse exposto a tanto perigo, no caso, se continuasse a se submeter a lutas, ele poderia ter danos severos e que talvez não conseguisse reverter. Por conta disso, o boxeador foi obrigado a se afastar do esporte por algum período e, nesse meio tempo, passou a se interessar pelo teatro. Sua primeira participação foi em uma peça dirigida por um amigo que lhe deu essa oportunidade. Seu interesse pela atuação foi crescendo e, logo após sua primeira peça, se mudou para a cidade de Nova York para estudar atuação e se profissionalizar. Sua primeira participação em um longa-metragem foi no ano de 1979, no filme 1941, Uma Guerra Muito Louca, de Steven Spielberg. Essa foi apenas uma pequena participação. Sua primeira atuação notória foi no filme Corpos Ardentes, de 1981. Após esse sucesso, sua carreira começou a crescer rapidamente. Em 86, estrelou o filme 9,5 Semanas de Amor ao lado da atriz Kim Basinger, o que o consolidou na indústria como um galã e como também um sex symbol. Contudo, seu sucesso na carreira de ator não apagou seu brilho e sua vontade de continuar praticando boxe. E um exemplo claro disso foi quando escreveu e protagonizou o filme Chance de Vencer, de 1988, onde ele interpreta um lutador de boxe tentando ganhar a vida. Alguns anos após a estreia de Chance de Vencer, Mickey decide voltar para os ringues e passa a se dedicar ao esporte novamente entre os anos 1991 e 1994. Por mais que sua nova carreira profissional no boxe tenha sido curta, ela foi de grande sucesso. Mickey Rourke participou de 8 lutas, ganhou 6, 4 delas por nocaute. As outras 2 foram empates, ou seja, em sua carreira como boxeador, ele nunca perdeu uma luta. Apesar das vitórias, Rourke não saiu ileso dos ringues. Passou por muitos ferimentos, principalmente em seu rosto, o que mexeu com sua aparência de galã. Insatisfeito com seu visual pós-carreira de boxeador, Mickey se submeteu a diversas cirurgias para tentar retornar ao seu rosto de galã. Contudo, o resultado que ele esperava não conseguiu ser atingido e as múltiplas cirurgias, que para alguns foram excessivas, passaram a descaracterizá-lo ao público, tornando-o hoje irreconhecível em relação ao galã dos anos 80. Suas cirurgias incluem 5 rinoplastias,
implantes no queixo, lábios, bochechas, preenchimentos dérmicos, cirurgias nas pálpebras e transplante capilar. O próximo nome dessa lista é da atriz, empresária e modelo americana Priscilla Presley, conhecida principalmente por ter sido esposa de quem? Elvis Presley. Eles se casaram em 67 e se divorciaram em 73. Ela ganhou fama justamente nessa época por ser a companheira de um dos artistas mais famosos e populares da história. Mas sua carreira não ficava para trás. Ela construiu uma carreira no entretenimento, participando de filmes como Corra que a Polícia Vem Aí e a série Dallas. Priscilla também se destacou em sua carreira como empresária, sendo responsável pela administração dos bens de Elvis Presley após sua morte e pela criação de Graceland, a casa icônica em Memphis, no Tennessee, onde viveu com Elvis, como uma atração turística e um dos destinos mais famosos dos Estados Unidos. Atualmente, seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 50 milhões de dólares e continua sendo uma figura influente, tanto no entretenimento quanto nos negócios. A situação de Priscilla em relação às cirurgias plásticas pode ser ligada a situações comuns que levam famosos a escolher passar por essas cirurgias: o envelhecimento, a cobrança externa e o padrão de beleza inalcançável. Com o passar do tempo, Priscilla então decidiu se submeter a essas operações. No entanto, nem todas as cirurgias tiveram bons resultados, fazendo com que passasse supostamente por alguns procedimentos corretivos. As cirurgias mais notáveis incluem facelift, preenchimento nas bochechas, correção de linhas dos lábios, botox e rinoplastia. O uso do facelift e do botox talvez tenham sido os mais problemáticos, ou pelo menos os procedimentos que mais chamaram a atenção dos fãs e da mídia. Esses procedimentos têm o objetivo de rejuvenescer a pele, trazendo uma aparência mais jovial para a pessoa. Contudo, o excesso desses usos, como parece ter sido o caso de Priscilla, pode causar alguns inchaços no rosto, distorcendo a aparência original e gerando uma sensação de estranhamento no público. Mesmo após diversas críticas ao estado de sua aparência, Presley continua como um nome firme e constante no entretenimento. A próxima celebridade a ser citada aqui é Donatella Versace, que você talvez conheça pela marca de moda de luxo que carrega o seu sobrenome, Versace. Donatella nasceu no dia 2 de maio de 55 e é irmã do fundador da empresa, Gianni Versace. A empresa sempre teve, desde o início, um viés familiar. Seus irmãos, Santo e a própria Donatella, estiveram envolvidos com a liderança da gigante da moda desde o começo. A história de Gianni, infelizmente, teve um fim muito trágico. Aos 50 anos, no ápice de sua carreira e fama, o designer de moda foi assassinado pelo serial killer Andrew Cunanan, que o matou nas escadas na porta de sua mansão em Miami Beach após Gianni voltar de uma caminhada e dar uma passada em um café. O crime aconteceu em 97 e, na época, Versace era um dos designers de moda mais influentes do mundo, vestindo figuras como a Princesa Diana, Madonna e Elton John. Andrew Cunanan estava na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, suspeito de outros 4 assassinatos. Segundo as autoridades, Cunanan tinha 27 anos na época e foi descrito como um homem altamente inteligente e perigoso, que desejava uma vida de luxo. Ele nasceu na Califórnia, abandonou a faculdade e financiou seu estilo de vida através de relacionamentos com homens ricos mais velhos. Além de trabalhos ocasionais, as autoridades acreditavam também que ele se prostituía para manter os seus gastos. Ainda hoje, as autoridades não conseguem concluir o motivo da morte do irmão de Donatella. Esse foi um caso que chocou o mundo e a família italiana, mudando todo o rumo da empresa. Com o passar dos anos, Donatella foi se tornando cada vez mais uma celebridade, cada dia mais à frente da empresa que herdou com seu outro irmão Santo. Contudo, a fama veio com cobranças estéticas severas, e Donatella se submeteu a diversas cirurgias que podem ter gerado o caso mais complexo que você verá hoje nesse vídeo. Não existem confirmações a respeito de cada cirurgia, mas alguns especialistas analisaram e especularam sobre quais procedimentos podem ter sido realizados pela famosa. Suas maiores mudanças são em seu rosto.
A análise a seguir foi feita pelo site vanitystatic.com e você confere o texto completo acessando as fontes na descrição desse vídeo. Para os analistas do site, a pele do seu rosto parece muito esticada e lisa, com poucas rugas. Isso pode ser o resultado de um lifting facial, o mesmo procedimento que Priscila fez. Além disso, as bochechas de Donatella parecem mais cheias, o que pode ser o resultado de implantes nas bochechas ou preenchimentos dérmicos. Outra mudança na aparência de Donatella é o seu nariz, que parece ser mais fino e pontiagudo do que costumava ser. Isso pode ser o resultado de uma rinoplastia. E também houve uma mudança notável em seus lábios. Os olhos de Donatella também parecem ter passado por cirurgias. Suas pálpebras superiores parecem menos caídas do que antes, e as inferiores parecem menos inchadas. Isso pode ser o resultado de uma blefaroplastia, que remove o excesso de pele e gordura das pálpebras para criar uma aparência mais alerta e jovem. Apesar de Donatella nunca ter confirmado se passou por cirurgias ou não, os fãs e a mídia não deixaram de notar suas mudanças ao longo dos anos. A próxima famosa dessa lista é a já falecida Jackie Stallone, a mãe do astro Sylvester Stallone. Jacqueline Frances Stallone foi uma astróloga, dançarina e promotora de luta livre americana. Ela nasceu na capital dos Estados Unidos, Washington, em 29 de novembro de 1921 e faleceu em 21 de setembro de 2020. Esse também é um caso extremo causado pelo abuso de número de cirurgias plásticas. Em uma entrevista em 2013 para o site Daily Mail, Jackie comentou que não tem medo da morte e que se orgulha de sua aparência marcante, mas que se arrepende de algumas cirurgias e procedimentos que fez. Segundo ela mesma, alguns desses procedimentos a fizeram parecer um esquilo com a boca cheia de nozes. Aos 91 anos, Jackie abriu o jogo pela primeira vez a respeito de suas cirurgias. Apesar da aparência incomum, Jackie se orgulhava de sua saúde e aparência. Mesmo com seus 90 anos, ainda desfilava em tapetes vermelhos e vivia uma boa vida, segundo ela. Seu segredo eram os espinafres. Todos os dias ela preparava uma poção feita no vapor e comia junto com um ovo. Popeye. Nessa mesma entrevista, ela comenta sobre essa questão do envelhecimento e como a indústria do entretenimento lida com isso. Não perco meu tempo indo a festas bobas de Hollywood. Você tem que ser um modelo para os idosos. E, na verdade, me tornei um modelo para as estrelas de cinema aos 50 anos. Porque o que elas mais temem é envelhecer e decair. Mas eu fico mais popular à medida que envelheço. Ela ainda continua dizendo que Hollywood teme a idade, mas acho que envelhecer está na moda. Acho que as mulheres mais velhas estão voltando à cena. Todos gostaríamos de chegar lá como eu. Não com um andador, não em um asilo. Quando questionada sobre quais procedimentos já se submeteu, o que ela falou pode ser surpreendente, pois ela já passou por dezenas de procedimentos. Fiz peelings químicos e cerca de 50 injeções. Não fiz botox, não preciso disso. O que eu quero, o botox não ajudaria. Não tenho rugas na testa, geneticamente não tenho, e isso é algo pelo qual eu posso ser grata. Ela ainda enxergava as cirurgias plásticas e procedimentos estéticos como algo muito positivo. Eu sou a favor de qualquer coisa que faça você parecer bem, qualquer coisa e tudo. Nessa mesma entrevista, ela chegou a citar Priscilla Presley em um tom crítico. Para ela, suas cirurgias não foram bem-sucedidas. Ela diz o seguinte: você vê a esposa de Elvis Presley, não parece que ela está congelada no espaço e no tempo, como uma estátua congelada? A entrevista deve ser bem interessante e vale ser conferida, tá? Agora, seguindo com a lista, o próximo nome é brasileiro e trata-se de quem? Jéssica Alves, que tem uma longuíssima história com as cirurgias plásticas. Você deve tê-la conhecido primeiramente quando ela se apresentava como Ken humano, antes de se assumir como uma mulher trans. Jéssica é uma personalidade brasileira popular na televisão já há muitos anos. Ela nasceu em São Paulo no dia 30 de junho de 83 e é filha de uma mãe brasileira e um pai britânico. Suas primeiras cirurgias vêm logo cedo e o uso extensivo delas lhe rendeu o apelido de Ken humano, que se espalhou por todo o mundo, lhe garantindo fama internacional
não somente por sua aparência, mas também por ser uma pessoa doce e agradável. Antes de sua cirurgia de redesignação sexual e a divulgação de que era uma mulher trans, Jéssica já tinha passado por mais de 70 cirurgias plásticas. Em dado momento, Jéssica foi diagnosticada com dismorfia corporal, um transtorno psicológico que acarreta em uma preocupação excessiva com o próprio corpo. Em certos casos, o transtorno tende a focar em algum defeito, seja ele real ou não, do corpo, gerando ansiedade constante na pessoa no que diz respeito ao próprio corpo. Contudo, hoje, Jéssica já encara o que passou com outros olhos. Tentei o meu melhor para ser homem, e até mesmo com a ajuda de cirurgias plásticas. Tinha tanquinho falso, bíceps falso e um queixo largo e quadrado. Mas fracassei, porque estava constantemente infeliz. Nunca tive disformia corporal. O que eu tinha era dismorfia de gênero, mas só estava com medo de fazer a transição, contou Jéssica para o site Quem. Para ela, seu problema tinha a ver com não se entender em um corpo masculino, o que lhe gerou estresses e ansiedades ao longo de toda a vida. Jéssica comentou pouco tempo após sua transição que suas oportunidades de emprego diminuíram drasticamente, mas ainda se mantém apoiada pelos amigos e familiares nessa nova fase de vida. O próximo nome dessa lista carrega talvez o caso mais chocante aqui. Você já ouviu falar na Mulher Gato? Não estamos falando da personagem dos filmes e quadrinhos do Batman, mas sim da socialite suíça Jocelyn Wildenstein. Jocelyn nasceu em 5 de agosto de 1940 em Lausanne, na Suíça. Ela teve uma infância que já caracterizou como fantástica. Nos verões, passava seus dias nadando em lagos, no inverno, gastava seu tempo esquiando. Contudo, foi em sua juventude que entendeu o estilo de vida que amava de fato, o luxo. Ao se mudar para Paris, entendeu como era feliz vivendo na riqueza e, aos 31 anos, conheceu seu ex-marido, o bilionário Alec Wildenstein. Alec e Jocelyn passaram quase 20 anos juntos e tiveram 2 filhos, Alec Jr. e Diane. Nessa época, Jocelyn confessou que gastava cerca de $1 milhão por mês para manter o seu estilo de vida. Em 99, Alec pediu o divórcio de seu casamento, rendendo a Jocelyn cerca de $2,5 bilhões durante a divisão de bens. A partir de então, sua fama só cresceu. Suas primeiras cirurgias supostamente vieram nos primeiros anos de casada, com lifting de olhos, para se gerar uma aparência mais jovial. Segundo Jocelyn, isso foi motivado pelas preferências de Alec, que, segundo ela, odiava estar com pessoas velhas. Os anos seguintes foram marcantes para a sua vida luxuosa, que para alguns foi desregrada, ao ponto dela estar passando por problemas financeiros atualmente, mesmo já tendo sido uma bilionária. Nessa época, ela foi ficando popular com o apelido de Mulher Gato, devido à sua aparência, que era estranhada por muitas pessoas, associando-a com características de felinos. Bom, o último caso a ser comentado aqui é preocupante devido à idade da moça que passou por esses procedimentos. Trata-se da influenciadora chinesa Diu Tiuna, que ficou muito popular na rede social Weibo. Tiuna tem 19 anos e já passou por mais de 100 cirurgias cosméticas. Grande parte delas quando tinha menos de 16 anos. Tiuna foi vítima de bullying na escola e, segundo ela mesma, nunca se considerou bonita. Era insatisfeita com o tamanho de seus olhos e de seu nariz. Aos 13 anos, convenceu seus pais a lhe pagarem a cirurgia de pálpebra dupla, um procedimento tão popular em mulheres da Ásia que passou a ser conhecido como procedimento de pálpebra asiática. Depois disso, suas cirurgias não pararam mais. E, segundo ela, as pessoas passaram a ter reações cada vez mais amigáveis com ela. Estima-se que ela já gastou mais de $500 milhão com procedimentos estéticos, que variam muito. Preenchimentos simples, rinoplastias, cartilagem da orelha, cirurgia do olho da Barbie, implantes de mama e lipoaspirações. Tudo isso foi documentado por ela em seus vlogs, rendendo, além de tudo, muita fama e reconhecimento internacional. Agora você aí, o que é que você acha desses procedimentos estéticos?
Precisamos entender antes de qualquer coisa que essas pessoas merecem respeito tanto quanto qualquer outra pessoa. É importante entender que essas são escolhas, por mais que extremas, de caráter totalmente pessoal e servem para melhorar a vida de muita gente. O que é que você acha disso? Você acha que existe um limite? Ou que muitas pessoas estão passando do nível saudável? Até a próxima.